Bora lá, boa tarde então. Boa tarde aqui nessa segunda-feira ensolarada agora. Estamos começando aqui essa nossa transmissão que vai com o título Os Engodos Moralistas, Fundo Eleitoral, Lava Jato e Corrupção, tá? E vamos iniciar então por aqui essa conversa. Pois bem, eu pensei nesta live, nesta conversa para hoje, muito no sentido do que eu vi muita gente de esquerda caindo no discurso. Depois eu vou tentar jogar aqui para a tela a matéria, então, da CBN, por exemplo, tá? Sobre a questão do fundo eleitoral, sobre a votação do fundo eleitoral. Eu aqui não quero nem entrar na seara aqui de se é um valor bastante grande, um valor bastante pequeno do fundo eleitoral para o processo eleitoral das eleições do ano que vem, apenas pontuar alguns aspectos. Primeiro, sempre se falou em financiamento público de campanha. Todo campo progressista achava que o financiamento público de campanha era uma estratégia para ajudar a democracia brasileira, né? Um mecanismo para reduzir o peso empresarial nas campanhas, né? E que dessa maneira nós tivéssemos um processo menos viciado e, portanto, essa palavra que virou a palavra que é dos moralistas ser moral, que é a luta contra a corrupção, no caso, né? Ou os corruptos que lutam contra a corrupção, que é o que é a marca brasileira, né? A marca que a Lava Jato produziu no Brasil, né? Mas que de fato nós tenhamos então nos processos eleitorais um processo mais equitativo do ponto de vista da importância de fortalecer partidos, né? E não o personalismo, e não o filhotismo político, né? E nesta medida que nós tenhamos então um processo de financiamento público de campanha. Pois então, o fundo eleitoral está para ser votado, está para ser aprovado, enfim, e aí a matéria. Aqui não está aparecendo para mim o shake screen aqui para jogar para a tela, mas é o que. Aqui, ó. Na CBN, a matéria, o título da matéria é muito fraudulento, né? Um engodo. Aumento do fundo eleitoral vai tirar dinheiro de saúde e educação. A proposta do governo era de 2 bilhões para financiar campanhas, mas a comissão do Congresso que trata do orçamento aprovou ontem o relatório preliminar, que aumenta para quase 4 bilhões, na verdade é 3,8 bilhões, o fundo eleitoral de 2020. Para fechar a conta por causa do teto de gastos, será preciso tirar de outras áreas. Para fechar a conta por conta do teto de gastos. Isso é importante, que foi dado pequenininho, né? A emenda constitucional do Temer, aquela que a família Bolsonaro votou a favor, que a direita brasileira foi a favor, que o MBL foi a favor, que o Novo foi a favor, tá? Que congelou os gastos públicos por 20 anos, uma medida de ajuste fiscal que ninguém no mundo faz, que nem o mais liberal e maluco do mundo faz. No Brasil se fez. E já está começando a estrangular, tá? Por que eu não entro na questão dos valores, nessa premissa? Eu entro na defesa do financiamento público de campanha. Nós temos mais de 5.500 municípios. Isto posto, se tu colocar uma média aí de que pelo menos tenha 2 candidatos por cada município, e considerando que nos municípios maiores você vai ter mais candidatos, nós vamos ter 15 mil candidaturas a prefeito e vice-prefeito pelo país. Nós vamos ter, com certeza, na faixa aí de dezenas de milhares de candidaturas a vereador por esse país. Tá? E o legislativo é a representação popular brasileira. Mas é uma representação popular brasileira que é sempre mascarada pelo uso intensivo de dinheiro, financiamento empresarial e campanha. Seja ele de maneira legítima, seja ele de maneira por baixo dos panos, como eles têm feito nos últimos tempos. Então, um processo eleitoral, quando se fala em financiamento público de campanha, e quando se fala tantos bilhões, na verdade é o seguinte, os juros da dívida dão 500 bilhões, o orçamento do MEC são 100 bilhões, o orçamento da saúde são 100 bilhões, tá? Os gastos com publicidade são 15, 16 bilhões, o gasto com o cartão corporativo vai chegar na faixa do bilhão também quando fechar o ano, né?
com as estruturas e tudo mais. Então, na verdade, assim, quando se fala em financiamento público de campanha, a gente pode discutir a quantidade de partidos que há no Brasil. De fato, não tem 35 ideias diferentes de país. Tá? E aí, a cláusula de barreira ela tem os seus problemas, porque partidos históricos podem ficar de fora, né, e se valoriza as mega estruturas de campanha, no caso, pode ser. Mas, por outro lado, existe um partido em específico que tem uma base nacional, que é um partido de massas, que é um partido contra-hegemônico e que se sobressai nesse cenário todo, que é o PT. Né? O PSOL ultrapassou a cláusula de barreira nas eleições presidenciais. O PCdoB, ao se juntar ao PPL, ultrapassou a cláusula de barreira. Né? Mas, assim, esses partidos são partidos ideológicos, são partidos que têm uma história do ponto de vista do porquê existem. Tá? Eu me refiro a legendas, sublegendas, que surgem e ressurgem, Prona, PSL, né? O PRTB, PT do B, que vira o Avante, aí o Podemos, que era antes o PTN, né? Aí tem PTC, e daí virou não sei o quê, aí o PSDC, que virou a Democracia Cristã, e aí vai surgindo partidos, né? Agora o partido do Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, né? Você vai construindo legendas, né, que não tem nada de identidade nacional, né? Quando a gente fala, por exemplo, do PSB, Partido do Velho Arraiz, é um partido que tem mais de 40 anos de história. Quando a gente fala do PCdoB e do PCB, né, nós estamos falando de 90 anos de história, né? Teve a cisão lá na guerrilha do Araguaia, lá a turma do João Amazonas que fez virar o PCdoB, mas nós estamos falando de partidos que têm história. Bem ou mal, gostem ou não, o PMDB, que voltou a se chamar MDB, é um partido que possui uma história, né? Com todas as suas junções regionais, dos seus caciques, para o bem e para o mal, ele possui uma história. O PDT possui uma história. O PSOL surgiu desse racha do PT, mas é um partido que tem uma construção ideológica. Agora, você fabricar legendas ao bel prazer, né? A cada pouco você está migrando, né, de partido, enfim, né? Você pega a Arena, virou PDS, daí PPB, daí PPR, hoje é o PP. E aí agora só chamam de progressistas. Aí o PL virou PR, né? Teve um racha que virou o PRB, que agora é o Republicanos, né? E agora o PL voltou a se chamar, o PR voltou a se chamar PL, né? O PFL veio a se chamar DEM. Né? Então a direita está sempre migrando e construindo novas legendas, né? Subprodutos, digamos assim, no seu malfadado desenho nacional, na sua construção nacional de projeto de hegemonia de poder. Quando queima uma legenda, você eleva uma outra, né, e produz uma outra, né? E aí fica fabricando um monte de partidos que vendem tempo de TV, né? E aí nós temos esse problema todo, tá? Então, eu quis trazer essa matéria da CBN como capa porque eles estão dizendo, estão cortando o dinheiro da saúde e educação. Quando, na verdade, eles estão dizendo de baixo por que estão cortando os recursos da educação. Eles estão cortando por causa do teto de gastos que foi aprovado, né, ali no governo Temer, né, a emenda constitucional 95, né, que vai produzir uma desgraça nacional, né, e a gente dizia lá atrás, a gente fez greve por conta disso, né, se mobilizou, botou a galera na rua, foi ofendido, foi xingado, né, porque disseram que não ia ter corte nenhum, e aí está materializado. Porque para poder funcionar a emenda do teto de gastos, né, como se fosse algo positivo nesse cenário, se produziu isso, se produziu esta desgraça nacional, né, da questão da emenda constitucional 95, né, na questão de saúde e educação, principalmente, que é onde nós estamos falando de 200 bilhões do orçamento, né, do orçamento público federal. Tá? Essa é a primeira questão. Eu não caio nessa lorota. Tá? A segunda lorota, o segundo engodo, é uma matéria que a matéria é muito boa. Tá? Eu não consegui ler ela por completo, porque, na verdade, a Folha, a Folha de São Paulo coloca nos assinantes, mas eu li trechos da entrevista do Marcelo Odebrecht, e eu gosto aqui da análise do Fernando Brito no Tijolaço. Odebrecht, não houve contratos ruinosos nem sobrepreço. Veja bem, olha que coisa espetacular que é essa entrevista do Marcelo Odebrecht. Ele está falando especificamente do governo Lula e da liderança do Lula no pós ser presidente. Tá? O Lula, quando foi presidente, reunia grupos de empresários,
tá? Os convidava, ia para o exterior mostrar os produtos brasileiros, a capacidade brasileira, né? Em diversos setores, tá? E isso abriu mercados. Funcionou como uma espécie de presidente mascate, o sujeito que mostra potencial. E aí não é nada de socialismo, nós estamos falando de capitalismo, de um capitalismo inteligente, né? De um país soberano, tá? E nesse sentido, as construtoras brasileiras, especialmente a Odebrecht, mas também a Andrade Gutierrez, que não é brasileira, mas a Camargo Corrêa, a própria OAS, enfim, várias empresas brasileiras passaram a disputar mercado internacional com as construtoras de grandes potências, especialmente as francesas e as estadunidenses. Tá? Neste sentido, tanto na América Central quanto na América do Sul, como em países africanos, especialmente os países da língua portuguesa, né, nós estamos falando de Angola, de Moçambique, as construtoras brasileiras passaram a vender, né, seu capital, né, de tecnologia, de engenharia nacional para grandes obras. E no caso de Cuba, do regime cubano, tá, a fala do Marcelo Odebrecht é espetacular. Ele fala que Lula teria sugerido para ele a reconstrução de uma rodovia que havia sido detonada por causa de um furacão, de um tufão lá na ilha cubana. Tá? Mas que a empresa Odebrecht achou mais viável construir um porto, do ponto de vista de exportar tecnologia para Cuba. Tá? Sim, com financiamento do BNDES. Contudo, Cuba ficou com esta dívida com o governo brasileiro. Com o governo brasileiro não, com o BNDES, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. E aí, questionado se o juro era baixo, em todos esses financiamentos estrangeiros, o Marcelo Odebrecht diz que sim, mas que era uma forma das empresas brasileiras competirem internacionalmente. Mais do que isso, ele diz mais do que isso. Ele diz que quando o governo brasileiro destrói o programa Mais Médicos, que era uma forma do governo cubano também arrecadar dinheiro porque estava prestando um serviço, nas relações internacionais é isso que você faz. Relações internacionais, elas não são só de você ganhar. Você ganha de um lado, o outro país também tem que ganhar de outro. Você faz acordos. Isso é com Cuba, isso é com a Venezuela, isso é com os Estados Unidos, que geralmente a gente perde, né? Isso é com a China, geralmente com Angola, com Moçambique, com a França, com a Alemanha, acordos internacionais, tá? E aí a fala do Marcelo Odebrecht ela é espetacular, porque ela fala que o seguinte, que a interrupção do programa Mais Médicos não permitiu mais que Cuba conseguisse pagar em dia os financiamentos que eles pagavam do BNDES, estavam pagando em dia, tá? É um desastre você destruir um programa por ultra ideologia, no caso, né? Porque a esquerda sempre é acusada de ideologia, no caso, né? E de fato possui. Mas a direita, que é ultra ideológica, tá? Destrói o programa Mais Médicos, que levava os médicos cubanos aonde os médicos brasileiros não chegavam, nos rincões mais isolados do país, né? Vários prefeitos tiveram enormes dificuldades de poder ter médico nessa sequência, inclusive gastando mais do seu orçamento para poder ter médicos em regiões muito remotas do país, né? Pagando salários de 25, 30 mil reais um concurso público, tá? Para poder ter médico, sendo que o programa Mais Médicos custava para as prefeituras em torno de 3 ou 4 mil reais, tá? Nesse sentido, uma grande obra da engenharia brasileira, né? E que não era só lá, era em vários lugares do mundo que isso estava sendo materializado, prejudicada por uma ação que atrapalhou uma política pública que ajudou a resolver problemas e gargalos em vários locais do país. Aliás, no início do ano, o prefeito de Içara, aqui do sul do estado, né, fez enormes reclamações ao governo federal por conta do desastre que ele causou na questão médica, o prefeito do PMDB, né, lá no município de Içara, ali do ladinho de Criciúma, a praia de Criciúma, né? A gente brinca, né, que é a praia de Criciúma, mas é um outro município, né, Içara. E aí o seguinte, né, meus caros, o Marcelo Odebrecht diz claramente isso, que a Lava Jato arruinou a visão brasileira no exterior, prejudicou negócios brasileiros, causou prejuízo na geração de emprego e renda e para a engenharia nacional, na projeção internacional. A professora Neiva está dizendo que são boas análises. A professora Neiva, que é da geografia, né? Isso é geopolítica pura, né, professora Neiva? Eu
também é da minha área de formação, geopolítica pura. A matéria também dessa semana mostra que o Rio de Janeiro será ultrapassado por Santa Catarina no PIB per capita. E daí de nada adianta só dizer que o Cabral roubou, porque o Pedro Álvares Cabral roubou. Não é essa a questão. Até parece que a gente aqui fica fazendo propaganda para a corrupção. Não é verdade. Não é verdade. Não há nada mais republicano do que os governos Lula e Dilma no combate à corrupção, quando se criou a CGU, quando se equipou a Polícia Federal, quando se deu autonomia do Procurador-Geral da República, quando se deu autonomia e se deu liberdade para as investigações, a ponto do seguinte, das investigações virarem processo persecutório. Tá? Processo persecutório, claro. Vamos falar depois um pouquinho do Dário Messer, da fala do Dário Messer, né, do doleiro que disse que pagou propina para um dos procuradores da Lava Jato. Se toda a delação é verdadeira e não precisa de prova, então vamos começar a usar o pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Tá? Então, me incomoda esse moralismo de Araque, achar que o Rio de Janeiro passa por todos esses perrengues e o culpado é o Cabral. Tá? Quando o Cabral se reelegeu com 65% dos votos no segundo turno, estava lá toda a turma na Globo batendo palma para ele, como que era o modelo de gestor público, do Rio Maravilha, da geração de emprego, e de fato era naquele contexto. Era o contexto do governo Lula, com projeção econômica, com indústria naval e indústria petroquímica em alta, a engenharia nacional em alta, com muita construção civil, né, obras nas periferias, o PAC nas favelas e tudo mais, né, obras da Copa, obras das Olimpíadas. E aí é o seguinte, né, meus caros, não é a conta que chegou. A conta que chegou é a conta da Lava Jato, que destruiu, tem complexo petroquímico abandonado, tem indústria de estaleira abandonada. Tá? Esse é o desastre do Rio de Janeiro. E não vai ser esse governador metido a cowboy que acha que você resolve tudo no tiro, né, o tal do Witzel, tá? Que acha que vai resolver o problema da violência no Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro poderá ser ultrapassado por Santa Catarina na questão do PIB per capita brasileiro. Tá? E a queda de renda na área petroquímica, para mim, está mais do que clara, está escancarada. Tá? Isto posto, meus caros, entremos nesta seara do que representou a Lava Jato. A Lava Jato nunca representou os interesses nacionais. A Lava Jato representou os interesses dos Estados Unidos. Por isso que o Moro, Dallagnol, Carlos Fernando e companhia se reportam à Justiça dos Estados Unidos. Por isso que eles fizeram um acordo com a Justiça dos Estados Unidos. Por isso é que a espionagem da NSA era contra a presidente Dilma, era contra a Petrobras, né? Inclusive, isso está muito bem demonstrado no filme Edward Snowden, Herói ou Traidor. Desculpa, Snowden, Herói ou Traidor, que fala do Edward Snowden, o ex-espião da NSA, aquele que fez matéria com o próprio Glenn Greenwald, do Intercept. Tá? Então, tudo isso, meus caros, tudo isso corrobora para... Está muito claro, está muito desenhado isso. Que o plano de combate à corrupção era uma tremenda de uma fachada, tá? Uma tremenda de uma fachada que colocou, né, o Bolsonaro de ministro da Justiça, que hoje está se prestando ao papel ridículo de ser basicamente o jagunço jurídico da família Bolsonaro. Tá? Esse é o papel do ministro da Justiça, que quer a todo custo criar um Estado Nacional de mata e achata, né, com essa questão da exclusão de ilicitude, que é praticamente a legalização da milícia, tá? Que é dentro da polícia, os criminosos dentro da polícia. Esse é o nome que tem que ser dado para a milícia. Quem vende gás ilegalmente, quem faz segurança paralela, sem nenhum tipo de registro nesse sentido, quem tenta dominar áreas territorialmente, quem trafica armas, drogas, órgãos, pessoas, tá? Quem executa pessoas, para mim é bandido. Bandido, e aí assim, desculpa, mas se o serviço da polícia é proteger e servir, esse tipo de gente não serve. E está muito claro que esse tipo de gente está muito umbilicalmente ligado à família Bolsonaro. E moram no mesmo condomínio, são vizinhos, e empregava parente do escritório do crime, não sei o quê, condecorou com homenagens o Flávio Bolsonaro, empregou no gabinete o Flávio Bolsonaro. Está claro, está desenhado.
E aí, a notícia de hoje, né, que foi vazada aí por alguns órgãos da direita brasileira, é de que o Moro, desconfiado do Bolsonaro, e o Bolsonaro, desconfiado do Moro, começam a ter alguns choques. Que é o seguinte, o Moro, podendo se aproximar do seu super amigo Álvaro Dias, tomarei esse nome, né, depois, e se filiar ao Podemos para poder ser um outro candidato de direita em 2022. Obviamente, o sonho da direita brasileira é isso, é produzir um segundo turno entre o fascismo e o fascismo, ou entre o fascismo e aquele que e a direita liberal, né? Então, se fosse um segundo turno Bolsonaro contra Moro, eu cravaria aqui, eu acho que eu votaria no Bolsonaro, vou apanhar dos meus seguidores aqui. Agora, se fosse um segundo turno Bolsonaro contra Huck, também complicado, né? Eles só esquecem de um detalhe. Só esquecem de um detalhe. A última pesquisa mostrou isso. Que se chama o passivo vivo, né? Luiz Inácio Lula da Silva. A última pesquisa da Veja FSB, o sujeito sai da cadeia e eles botaram ele de volta no páreo. Tá? Botaram ele na pesquisa. Para tentar colocar a direita à frente do Bolsonaro. Mas o seguinte, esse estar à frente 32-29, a gente sabe, por mais que hajam rejeições, por que não deixa o Lula ser candidato para ver o que acontece? Por que não deixaram na eleição passada? Então é óbvio que vai se tentar desconstruir a figura do Lula. Tá? Inclusive em alguns setores da centro-esquerda, tá? Tentando desmantelar as falas do Ciro Gomes, tem caminhado nesse sentido, no cenário pseudo-moralista, né? E é óbvio que cada um faz o que quiser na democracia, mas a última pesquisa também mostra isso, que se há um nome que está inviabilizado, é o nome dele que caiu no cenário que tem Bolsonaro, Haddad, Moro, Huck, Ciro, ele está em quinto. No cenário que não tem o Moro, ele está em quarto. E no cenário que o Lula é colocado, ele está em terceiro, junto com o Huck, empatado com o Huck, que é um sujeito novo, que apareceu agora, não tem partido, né? É um apresentador de TV. Mas, enfim, depois que o Bolsonaro se elegeu presidente, qualquer um pode querer ser, até o Moro, né? Até o Moro pode querer ser presidente, porque desonrar a cadeira da presidência da República já chega o Bolsonaro, né? Tudo que ele já produziu de desastre, né? nesse cenário. Inclusive, hoje, né? Quase produz mais com um parceiro comercial extraordinário que é a Argentina, o principal parceiro comercial brasileiro, né? Não ia mandar ninguém na posse porque por razões ideológicas, né, da vitória do Alberto Fernandes. Parece que ele recuou, provavelmente levou algum puxão de orelha de empresários brasileiros, né, que provavelmente tem negócios com a Argentina e não querem sair prejudicados, né, por imbecilidade ideologizada, né, de que algum maluco da Virgínia, né, deve ter falado no ouvido do Bolsonaro. Pois bem, dito isto, eu queria retomar agora, então, Moro, Dallagnol, Carlos Fernando, Januário Paludo, tá? E se é verdade que toda delação vale, e nem foi uma delação, foi uma fala, no caso, né, vazada, o doleiro dos doleiros, o Dário Messer, disse que pagou propina para o Januário Paludo. Resta saber se ele pagou mesmo, e se pagou, se ele dividiu com os filhos do Januário, lá do grupo do Telegram, né? Os filhos do Januário, a turma lá, Deltan Dallagnol, Robertson Pozobon, Carlos Fernando, os procuradores da República de Curitiba ali. Porque na questão do Banestado tem algumas coisas muito engraçadas, né? O juiz Moro atuou lá. O Alberto Youssef foi solto, era doleiro lá. A turma ali, a cambada, desculpa o palavrão aí. Mas é isso mesmo, eu acho, né? Essa turma aí de Álvaro Dias e tudo mais, foram todos citados, né, que tinham contas CC5 e tudo mais, e a história morreu por aí. Então, eu queria entender um pouco mais isso, né? Eu queria entender até onde vai essa fala do Dário Messer. Eu queria entender até onde vai a imprensa também, porque quando é para fazer algum processo acusatório ao PT, e eu lembro muito bem quando o Janot denunciou a Dilma e o Lula, que o Jornal Nacional foi uma coisa, eles estenderam, né?
fizeram matérias de 7, 8 minutos, esmiuçaram e tal. E agora que o Lula e a Dilma foram absolvidos sumariamente na denúncia do quadrilhão, como é que fica? 30 e poucos segundos, acho que foi a matéria, né? Então, está caindo por terra várias máscaras. Uma é a da Operação Lava Jato. Eu falo desde 2014. Não quero me achar nem nada, mas eu digo desde 2014 que a Lava Jato era uma operação política para ajudar a eleger o Aécio. Tá? Depois, para produzir golpe de Estado. E conseguiram. Tá? E o golpe de Estado continuado nunca foi para moralizar a política. Nunca. Em hipótese alguma. Era para destruir uma ideia de país que estava dando certo. A segunda questão é que o campo da esquerda precisa parar de cair em armadilha, tá? Que é essa questão do fundo eleitoral, por exemplo. Quem é que defende o fundo eleitoral? O MBL, o Novo, o Partido Banco, né? O Novo que é o Partido Banco. Tá? O financiamento público de campanha precisa existir. E eu diria mais, o fim da coligação proporcional é importante porque vai diminuir o número de partidos. Infelizmente, alguns bons partidos poderão deixar de existir. Mas um monte de tranqueira de partido vai deixar de existir. E se a gente conseguir eliminar de vez o financiamento empresarial de campanha, você reduz o peso da compra de voto. Né? Isso tem que ser monitorado mais pelo TSE. Evitar a compra de voto, tá? A distribuição de cesta básica, o filhotismo político, reduzir o coronelismo político. Né? Você pega, por exemplo, aqui em Santa Catarina, quanto tempo que a família Bornhausen tem poder? O Zamin é pai, esposa e filho. Tá? Aí você vai para Londrina, é os Barros, né? É pai, filha, irmão, primo, né? Aí você vai ali para a Bahia, as gerações da família Magalhães, o ACM Neto continua prefeito. Você vai para Alagoas, é os Collor de Mello, os Calheiros. Você vai lá para Petrolina, né? Nós visitamos, é Coelho, Bezerra Coelho, né? Desde a década de 70, né? A mesma família, tá? A mesma coisa em Campina Grande, os Cunha Lima, no Rio Grande do Norte, os Maia, os Alves, né? No Maranhão, os Sarney. Não posso deixar de citar no Ceará o Gereissati e os Ferreira Gomes, né? A família Ferreira Gomes, com a emancipação de Sobral em 1890, o primeiro prefeito foi e continua sendo. Tipo, você reproduz essa tese do poder econômico associado ao poder político, tá? Você replica poder cultural. Isso acontece nos municípios vizinhos aqui também. Tem muito caso. São sobrenomes que tem o nome da rua, o nome do atacado, é o primeiro prefeito, é o nome do ginásio, é o nome da escola, tá? E se não tiver com alguém da família comandando, está agindo por baixo, por razões econômicas, por articulações com o poder, com a prefeitura. E isso não quer dizer que eu sou contra empresário, muito pelo contrário. Eu acho que eu sou, digamos assim, hoje eu consigo conceber a tese da social-democracia de maneira muito clara, tá? E não acho que é errado empresários avançarem, nós precisamos disso, e não quero que interpretem de maneira diferente. Acontece que é o seguinte, quando você transforma as prefeituras no espaço terceirizado das empresas, tá? Você vai ter problema com a prestação de serviço público, tá? E para mim, o financiamento empresarial de campanha é importante. E para mim, o discurso moralista por trás disso é para ludibriar as boas pessoas de que isso está tirando dinheiro da educação. Vai na matéria e lê ela inteira, que está tirando dinheiro da educação, emenda constitucional 95. Tá? E não é esse dinheiro que vai fazer diferença no orçamento em hipótese alguma. Se isso for usado como justificativa, é uma justificativa fake news, como é esse governo Bolsonaro, né? Como é o governo Bolsonaro. Pois bem, meus caros, dito isto, a conversa já se estendeu bastante, tá? Então, fica sempre essa dica, né? Quem quer continuar acompanhando, né? Ou, enfim, acompanhar desde o início o vídeo, no caso, eu salvarei ele daqui, colocarei no nosso canal no YouTube, que quem quiser seguir e compartilhar, enfim, fica à vontade. Uma boa semana.